Aí eles falam, inclusive, que ele teria sido pressionado a falar, né, e até chegaram a utilizar aí um termo aí que ele foi quase que torturado, né. Os apoiadores de Bolsonaro falaram isso várias vezes. E pediu a anulação agora dessa colaboração premiada de Mauro Cid. No entanto, os advogados, Saúde. de Mauro Cid, reafirmaram ontem ao Supremo Tribunal Federal que ele não foi coagido, na delação. E tudo que ele falou lá, ele falou, né, que não teve isso. Os advogados também pediram que a denúncia contra ele por tentativa de golpe seja rejeitada. A alegação é que Cid presenciou os episódios citados na acusação enquanto exercia uma função de subordinado ao então presidente Jair Bolsonaro. Eles afirmam que Cid era um ajudante de ordens e por isso tinha a obrigação de fazer o que Bolsonaro, né, determinava, acompanhar Bolsonaro, atuar como porta-voz dele e tudo mais. Ô Thales, é curioso isso, né, porque aí a defesa de Bolsonaro fala, olha, ele foi coagido, aí vem a defesa do Mauro Cid e fala, não, não foi. E aí? E mais do que isso, o Bolsonaro disse, tem dito e já repetiu, não sei se hoje ou ontem, que cada um cuide da sua responsabilidade nesse golpe, porque ele não tem nada a ver com isso, não participou, não teve nada a ver com isso, e que cada um cuide da sua responsabilidade. Ou seja, ele está jogando para o próprio Mauro Cid, para o general, ex-ministro da Defesa, e para outros, para o Braga Neto, para todos os outros que participaram. General Heleno, todos esses outros contra os quais existem provas também concretas, ele está jogando para eles. Então, o que vai ocorrer? Ele corre o risco, o sério risco, de cada um desses, quando apresentar a sua defesa, a defesa inclusive mais robusta, como lembrou nosso professor Maiorovitch, quando apresentar a sua defesa, colocar mais uma pitada em cima do Bolsonaro, como fez o general, agora o ex-ministro da Defesa. Cada um deles, o Mauro Cid, o próprio Braga Neto, peraí. Porque no final das contas, o que sobra é aquela coisa que o Mauro Cid falou. Peraí, eu estou aqui sofrendo prisão, indo para a prisão, e o Bolsonaro está com 17 milhões no bolso. Enriqueceu, ficou com 17 milhões no bolso. Minha família, estamos tendo que vender tudo. Cada um deles vai pensar dessa maneira. E o Bolsonaro, ao dizer, como disse agora, que cada um assuma suas responsabilidades, ele está sob risco sério de que cada um venha trazer um novo detalhe sobre o envolvimento dele nessa articulação golpista. É isso, ó, para quem está conosco na TV, um intervalo muito rápido e a gente já volta, mas a gente segue aqui pelo YouTube falando exatamente sobre isso. Professor Mairovich, vamos lá. O Bolsonaro diz que Mauro Cid foi pressionado. Mauro Cid diz que não foi pressionado. O que fica valendo aí? Bom, evidente vai ficar valendo aquilo que o processo mostra. O que o processo mostra? Que ele foi assistido por advogado que ele mesmo constituiu. Qual é a presunção que se tira aí? É que ele não foi pressionado. Um advogado existe exatamente para ser defensor, para evitar qualquer tipo de arbitrariedades. A presunção é essa. A gente está falando aqui sobre a defesa de Bolsonaro. É claro que pelas redes sociais, muitos comentários a respeito disso. Por um lado e por outro. Vou trazer aqui também os lados falando sobre positivamente, né, dessa defesa apresentada, como por exemplo o Fábio Van Garten, ex-ministro de Bolsonaro. Ele faz parte também da equipe de advogados, não atuou exatamente nessa defesa, mas está sempre ali ao lado de Bolsonaro, é tipo um assessor dele. Aí ele escreve que a peça apresentada é magnífica, uma aula de direito. Fala de competência, fala de ausência das mídias apreendidas, fala que o presidente não assinou nada, não endossou nada, fala que ajudou na transição, fala o que de fato ocorreu.
retrata abusos jurídicos por parte de uma contínua perseguição política. Do ponto de vista acadêmico mesmo, jurídico, é uma boa defesa, professor Mairovich? É uma péssima defesa, né? É uma coisa de amador, né? De principiante. Aliás, ele é advogado há pouquíssimo tempo, né? Está aí a evidência disso. Veja que não se faz isso, não se atua assim, não é enlameando o outro, é fazendo a defesa tecnicamente. Então, como ele é da área de comunicação, ele está fazendo aquilo que eu separei, né? Existe a defesa no processo e existe a defesa que é apresentada aí pelas redes sociais, que tem cunho político partidário. Isso aí é para fazer jogo de cena, né? Quer dizer, não, mas então mesmo o conteúdo jurídico, o senhor acha que não foi bem feito? Porque o Bolsonaro até que tá com bons advogados, né, com ele, né, professor? Mas você diz que a Sim, defesa é ótimo. fraca e não vai conseguir, vamos dizer assim, convencer os juízes que vão estar com esse caso. Aliás, vamos aguardar, inclusive, os próximos passos disso, né? Porque agora sim começa o processo na prática, né? 10 horas e E depois 55 minutos. daquilo que a gente colocou, né, Fabiola, nós estamos na fase da defesa prévia. Ninguém mostra as armas, né? Simplesmente faz aí a defesa, ou aspas, eu até uso a expressão do esquenta, que é a expressão Aliás, jornalística esse preparatória. esquenta, mas até isso, né, professor Mairovich, eles apresentaram, a defesa de Bolsonaro apresentou uma lista de testemunhas, entre eles o governador de São Paulo, Tarcísio. Já é o caso de você falar, de você colocar Sim, lá é na o defesa? momento. Hã? É o momento processual adequado, é esse. Tem que apresentar aí, na defesa prévia, as testemunhas. Do Tarcísio, Queria fazer uma a pergunta ao lista é professor. grande. Oi? Queria fazer uma pergunta ao professor. Pode fazer, pode fazer. A questão do plenário, a defesa prévia está pedindo, está dizendo que ele deveria ir, o assunto deveria ir a plenário. O senhor acha que era o caso de esse caso aí ser submetido ao plenário e não à turma? É evidente que deve ser submetido ao plenário. O órgão da justiça é o Tribunal Pleno, que para melhor atender jurisdicionalmente, por uma divisão de trabalho, se fez em turmas. Mas é evidente que em uma questão constitucional e a envolver o ex-presidente de grande repercussão, o Supremo vai errar. Vai errar, a gente já tratou disso aqui de passagem. Vai errar feio se não levar isso à plenária. Até porque já se falou lá atrás, e aí é um outro absurdo, olha, o processo tem que ser célere. Sim, o processo tem que ser célere, mas não se pode comprometer a defesa. Não se pode um tribunal atuar pela metade. Então, volto àquela questão que o Josias bem colocou: o futuro. O Supremo tem que olhar não só para a história, mas também para o futuro a nível jurídico. Ou seja, essas nulidades. É evidente que uma mácula como o Alexandre de Moraes, que atuou como juiz de instrução, julgar, relatar e julgar, vai ser uma mácula perpétua. Vai ser aí eu diria até que uma bola redonda para ser chutada o tempo inteiro e por anos e por séculos para dizer, olha aqui o que aconteceu. Uma Constituição que estabelece a separação das funções, que estabelece um processo de partes e um juiz imparcial, de repente se confundiu a figura do acusador. Então isso foi um processo político, um processo tendente à condenação. Se isso ficar numa primeira turma, vai se falar a mesma coisa. Olha, o tribunal foi mutilado,
Porque, de repente, o tribunal entendeu que era uma questão constitucional e por isso que ele era competente. Por isso que era É competente. esse ponto que a gente... Porque senão ia para o primeiro grau. Por isso que era competente, era da competência do Supremo. E ainda fica um tribunal mutilado. Não É dá o que a para gente estava entender o que tratando, né? A gente estava falando disso exatamente sobre essa possibilidade de isso acabar em nada, essa questão de isso aí já está, a gente está discutindo isso. O senhor falou que desde o início dessa possibilidade. Eu queria focar nessa história só rapidamente sobre o Tarcísio, ô Josias. O Tarcísio ser testemunha do Bolsonaro, é bom ou ruim para quem essa história? Que tipo de testemunho ele pode trazer? O Tarcísio que é o cara aí que pode, inclusive, ser o sucessor de Bolsonaro, né? Ele está sendo tido como homem, um dos primeiros nomes a disputar 2026 no lugar de Bolsonaro. O testemunho do Tarcísio de Freitas num inquérito sobre golpe que envolve o Bolsonaro contribui pouquíssimo para a elucidação das denúncias contidas aí no trabalho da Procuradoria-Geral da República e desfavorece, prejudica enormemente o próprio Bolsonaro, o próprio Tarcísio. Bolsonaro está amarrando o presente político do Tarcísio no seu futuro criminal. Então está agora uma discussão intensa nos bastidores da política sobre a conveniência de o Bolsonaro abrir caminho para que o Centrão discuta, desde logo, a construção da candidatura presidencial do Tarcísio de Freitas como alternativa ao Bolsonaro, que se encontra inelegível e prestes a virar, prestes a ser enviado para a cadeia pelo Supremo Tribunal Federal. Então está se discutindo que o Bolsonaro abra o caminho para o Tarcísio virar candidato à presidência desde logo. E o Bolsonaro como que informa, olha, vamos ver como ele se comporta aqui como testemunha, aí a gente analisa mais adiante. Então ele está amarrando o Tarcísio no seu futuro criminal e está, na prática, condicionando a viabilização da candidatura presidencial do Tarcísio à contribuição que o hoje governador de São Paulo possa dar neste inquérito que vai, daqui a pouco, já virou denúncia, vai virar ação penal, e o testemunho do Tarcísio, ele é irrelevante. Do ponto de vista factual, o Tarcísio não estava em reuniões para discutir golpe, ele não está denunciado, ele não está suspeito, ele não testemunhou os eventos que são relatados na denúncia, mas ele já disse em entrevistas que considerou a denúncia frágil e que avalia que o Bolsonaro não teve a intenção de cometer um golpe no Brasil. Então, já se sabe o que o Tarcísio vai dizer. Agora, do ponto de vista processual, isso acrescenta nada ao inquérito. Agora, do ponto de vista político, é muito interessante esse movimento do Bolsonaro. Como disse, ele está amarrando a candidatura presidencial do Tarcísio, a eventual candidatura presidencial do Tarcísio, ao seu futuro criminal. Se o Tarcísio ajudar no processo, o Bolsonaro pode analisar a hipótese de abrir o caminho para a construção dessa alternativa presidencial, Fabio. Além do Tarcísio, outras pessoas listadas também, foram 13